Eu sou Fábio Monteiro e este é o podcast do Pellegrini Monteiro Advogados. Aqui a conversa é clara, rápida e sem juridiquês. Todos os meses recebemos clientes, advogados e profissionais para falar sobre carreira, cultura, inovação e os bastidores da advocacia moderna. Porque mais do que causas, acreditamos em conexão, parceria, resultados e informação relevante. O futuro do direito é agora e nós estamos prontos. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar sobre um tema que vem ganhando cada vez mais protagonismo nas organizações: compliance trabalhista como ferramenta estratégica. E para essa conversa, temos a honra de receber Geismar Mello, líder de Compliance, Auditoria Interna e Riscos do Grupo GPS. Bem-vindo, Geismar. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Uma satisfação participar desse evento junto com vocês. Muito obrigado, Prazer é Gismar. nosso. Gismar tem uma trajetória sólida em governança e gestão de riscos, com passagens por grandes corporações e experiências transformadoras no campo do compliance. Compliance trabalhista não é só prevenção, é gestão estratégica de reputação e sustentabilidade. E é com esse olhar que vamos conduzir o episódio de hoje. Vamos nessa? Vamos nessa. Perfeito, Geismar. Para abrir o nosso bate-papo, você poderia nos contar um pouquinho o que é o compliance e por que este tema ele tem ganhado esse corpo tão estratégico dentro das organizações? Claro, com certeza, doutora. Primeiro eu quero parabenizar o escritório pela oportunidade de trazer em cena esse tema tão relevante para as organizações, né? E o como isso pode ser um diferencial competitivo no mundo dos negócios, né? E a preocupação que o escritório tem isso, eu tenho certeza que vocês estão fazendo um trabalho ímpar sobre esse contexto e, obviamente, ajudar cada vez mais todos os clientes que estão sendo atendidos por vocês. Acho que isso é muito importante. Bem, falando um pouquinho de compliance trabalhista, nós entendemos que ele é um invólucro legal e regulatório sobre as relações trabalhistas nas organizações, né? Isso é muito importante. Eu até faço uma brincadeira, né? A gente tem uma fórmula aí, eu até tenho minha cola para falar que ele é um pouco de LT mais SSMA mais AC mais NP mais DFT. Não se assustem. Na verdade, fórmula matemática? claro. A fórmula básica do Exatamente. compliance. Na verdade, o que que a gente busca com essa fórmula, sobretudo com esse direcionamento, é ter em mente a perspectiva da legislação trabalhista, suportada por assuntos de saúde e segurança do trabalho, como que a gente vê o negócio sobre acordos coletivos desses negócios especificamente, como que nós normatizamos esse negócio com normas e procedimentos que vão ser direcionadores e guias aos nossos colaboradores, e obviamente pela premissa número um, que é os direitos dos trabalhadores dentro da organização, né? E respondendo à tua pergunta, doutora, é uma ferramenta extremamente estratégica, né, na perspectiva de reputação, na perspectiva de relações laborais e, sobretudo, de gestão de custo, né? Ou seja, a não adoção de conformidade a isso vai resultar em custos que vão impactar drasticamente a organização. Muito legal. E, Gismar, você poderia contar para a gente como que a área de compliance tem se articulado com as demais áreas da empresa, o departamento de RH, o jurídico, segurança do trabalho e proteção? Claro, na verdade eu sempre brinco assim, né, ninguém faz nada sozinho, né, então ter, obviamente, esses stakeholders internos em conjunto é fundamental para que a gente propicie uma agenda organizacional onde a gente pode permear todos esses passos que vão ser preponderantes na gestão, desses riscos como um todo, né. Então, hoje em dia nós temos fóruns, temos comitês específicos, onde que o grande fruto desses comitês são, os derivativos de planos de ação, ou seja, qual a resultante disso, como que a gente pode, junto com os departamentos, propiciar essa agenda construtiva e, obviamente, atuar na causa raiz dos problemas, minimizando cada vez mais esses riscos. Pois é, a atuação em causas raízes é essencial e esse time multifuncional, né? Eu acho que é uma combinação muito feliz do compliance com o RH, o jurídico, Sem olhando dúvida, o sem negócio de dúvida, uma maneira sem dúvida. muito estratégica e até pegando esse gancho, quais temas trabalhistas vêm aparecendo nas auditorias internas, Geismar? O nosso programa de trabalho, né, dentro da organização,
a gente é, obviamente, baseado em riscos. E quando a gente mapeia, vai buscar em loco a conformidade, a gente se depara muito com riscos inerentes a problemas documentais, a falta documental que possa nos ajudar, obviamente, lá na frente em possíveis processos trabalhistas, né? Então, a gente tem atuado muito com ferramentas tecnológicas para que a gente tenha em mente toda a jornada laboral desse colaborador na organização e como que a gente pode suportar essa jornada com artifícios de tecnologia que possam nos respaldar efetivamente quanto a isso. E não obstante, a relação, obviamente, a gente está falando de pessoas, é muito importante que a gente tenha em mente a perspectiva do líder, a perspectiva do liderado e como que essa relação eh, visualiza a cultura da empresa. Isso é fundamental para que a gente evite problemas que são facilmente contornáveis se você tem uma abertura, um approach direto com o seu colaborador. Né? Você falou de mapeamento de risco, né? A gente tem aí uma introdução das novas exigências, a nova NR1. Sim. Como a companhia, a GPS, tem mapeado, tem se estruturado, especialmente com foco a essas novas exigências da NR1? Claro, como vocês bem sabem, a nossa companhia é uma companhia de pessoas, né? Então, quando você fala na NR1 e pensa na perspectiva de riscos psicossociais, isso é extremamente relevante para nós ter essa percepção do colaborador, né? Então, tudo que é inerente à jornada de trabalho dele, que pode impactar no seu desenvolvimento laboral, está sendo visto por nós e, obviamente, acompanhado. E aí também uma força-tarefa, né? Uma distribuição aí das responsabilidades na jornada compreendida desde o processo de admissão e a vida dele dentro da organização, todos esses agentes estão trabalhando junto para que a gente, obviamente, consiga vislumbrar os riscos, sobretudo, propor o melhor ambiente de trabalho, um ambiente mais saudável para a organização. Excelente, né? Acho que para nós é uma alegria enorme ouvir que a GPS já tomou essas medidas e foca nas pessoas, porque realmente o material humano é o bem maior da empresa, né? Sim. E até mesmo dentro das exigências da NR1, a questão da matriz Uhum. de risco, Sim. ela é um ponto bastante sensível, porque nós não podemos instituir um programa baseado em vozes internas. Sim, Tem que sim. ter um embasamento Uhum. científico, né? Sim. E aí, dentro da escolha das matrizes de risco, vocês elegeram alguma metodologia em específico para fazer? Sim, eu acredito, e é uma coisa que eu trabalho muito forte, é sobre a metodologia, né? Você ter um direcionamento técnico-científico para que você apoie as suas ações é fundamental. Neste contexto, a gente utiliza a matriz do COSO, né, que é um grande framework que é usado aí por todas as organizações, e a partir disso a gente vai decompondo os riscos até o nível de tarefa, para que a gente possa, obviamente, fazer uma definição objetiva do nosso apetite ao risco, mas, sobretudo, de desenhar controles que possam mitigar e, obviamente, a gente tomar as ações que devem ser feitas. Né? Até mesmo para esclarecer, né, doutor Fábio, acho que seria interessante o Geisemar explicar o que é o COSO, a metodologia COSO. Sim, a metodologia COSO é um framework amplamente usado em todas as grandes companhias aí do mundo, onde ele vai vislumbrar e fatiar o modelo de negócio sob vários tipos de perspectivas. E quando você tem essas perspectivas, você é muito mais objetivo em tangenciar suas ações e, sobretudo, seus controles, para que você possa definir de novo o seu apetite ao risco, ver o que é importante ou não. E quando você faz esse mapeamento, você também faz uma definição do que é material para o seu modelo de negócio, ou seja, o que eu vou me preocupar efetivamente, e aí você consegue desenhar uma curva de priorização das suas ações, né? Porque não dá para fazer tudo a todo tempo. O que dá efetivamente que nós tenhamos a noção do qual que é o risco potencial do nosso negócio e a gente dirima esforços para que a gente possa minimamente ter o devido conforto e, sobretudo, oferecer esse conforto ao nosso acionista lá na ponta que ele está lidando com um parceiro extremamente estratégico e que tem isso no seu cerne, na sua execução. Muito interessante essa questão da metodologia, né? Sim. A NR1 trouxe esse foco importante aos riscos psicossociais e à saúde mental no ambiente de trabalho. Muito interessante a forma como vocês estão lidando e fatiando e realmente identificando esses riscos dentro da companhia. Queria que você pudesse falar um pouco mais como a organização tem lidado com esse tema relacionado aos riscos psicossociais e à saúde mental no ambiente de trabalho. A gente sabe que pós-pandemia houve um aumento por parte do INSS
dos afastamentos, né, Sim. e isso motivou principalmente a mudança Hum. da NR1 e esse mapeamento. Como a GPS tem lidado com esse tema? A gente tem feito esforços contínuos, né, e de novo compartilhando com todas as áreas, seja saúde, segurança do trabalho, seja recursos humanos, sobre gestão de pessoas efetivamente, como que a gente pode unir esses esforços para que a gente possa ajudar e, obviamente, mitigar qualquer tipo de risco. Mas, mais uma vez, a gente aposta muito na nossa cultura, né, numa cultura que a gente tem como premissa nosso código de ética e conduta para que isso se reverbere efetivamente nas operações, né. Muito embora as grandes companhias utilizam dessa mesma metodologia, trazer isso à realidade é o grande desafio, né? Fazer com que isso seja real é um desafio contínuo e diário que, obviamente, a gente faz com muito apreço aí, servindo cada vez mais nossos colaboradores, que é a nossa matéria-prima, mas, sobretudo, os nossos clientes. Sem dúvida. E até pensando em ferramentas, você acredita que o compliance ele pode ser uma ferramenta efetiva para elidir e mitigar os riscos psicossociais? Eu não acredito, doutor. Eu tenho certeza que o compliance, efetivamente, ele é o agente para isso, né? Então, a gente está numa posição hoje na companhia de estratégia, né? De defensor objetivo, de guardião da nossa reputação e dos nossos princípios, né? Então, o compliance, ele sai de uma postura impositória ou regulatória, efetivamente, para ser um parceiro de negócio. Então, ler o negócio e entender a premissa do dia a dia é fundamental. E, sobretudo, quando a gente pensa o quão efetivamente a gente pode estar perto das operações para que, de novo, a gente possa fazer a recomendação correta. Acho que esse é o grande desafio. Eu poderia analisar um processo ou falar sobre uma legislação e pedir que você pintasse o céu de azul. Isso nunca vai acontecer no dia a dia, na prática. Eu preciso ter, no mínimo, a sensibilidade e o contexto para que eu possa adequadamente recomendar, nem que seja por partes, o que fazer naquele momento, para que a gente juntos possamos construir, obviamente, o que a gente objetiva lá na frente, para que a gente, obviamente, tenha esse conforto desse risco que é inerente à companhia e a todas as companhias, né? Então, essa leitura, para mim, é muito relevante sobre o quão eu, como agente de compliance no grupo, posso ser um agente transformador, né? Essa transformação é aliada a todas as pessoas do grupo, obviamente, para que a gente possa construir isso juntos. Muito bom. A gente falou aqui em prevenção, né? A Vanessa acabou de fazer essa pergunta e você respondeu sobre a questão do papel fundamental do compliance na organização da cultura organizacional também. Qual que é o papel aí dos treinamentos para prevenção e conduta ética nas ações do compliance trabalhista? O compliance trabalhista tem um papel fundamental nesses treinamentos. Você falou que atua muito diretamente na operação, conhecendo ali de perto quais são os problemas, os riscos, etc. Qual que é o papel do compliance na condução desses treinamentos e na divulgação Claro, da melhor claro. cultura? Doutor, se eu pudesse comparar a organização como um carro, eu entendo que o treinamento é o combustível para esse carro. Ou seja, se eu não tiver treinamento, eu não vou conseguir lapidar, não vou conseguir fornecer aquilo na sua essência e, obviamente, nos maiores ou melhores padrões de qualidade, sobretudo para que eu consiga atender as expectativas do meu cliente. Então, o que que a gente tem feito, evidentemente, nas organizações internas é divulgar cada vez mais treinamento, né? Então hoje a gente tem trilhas robustas de treinamento onde o colaborador ele segue essa trilha, a gente tem as retenções desses treinamentos e obviamente a gente decompõe esses treinamentos a todos os níveis, seja no nível de executivos, de diretores e o próprio colaborador em si, né? Então ter isso em mente é fundamental para que a gente melhore cada vez mais. E por que que o treinamento é tão importante? Porque o conhecimento ele é extremamente obsoleto, né? Então, o que eu aprendi hoje, ele pode ser revogado amanhã e assim por diante. Então, estar atento a isso é fundamental e, obviamente, uma ferramenta estratégica para nós e distribuição, obviamente, de mais conhecimento, né? Quando a gente treina e quando a gente é treinado, isso só tem a agregar valor a nós e, obviamente, aos nossos clientes. Verdade, eu acho que o treinamento ele é essencial até dentro da própria aplicação das diretrizes da NR1. Sim, A gente consegue visualizar a eficácia das medidas dentro das companhias através de treinamentos, conscientização, e aí a gente volta para a questão do time multifuncional. O sim, RH, o jurídico fazendo as ondas e conscientizações e campanhas institucionais bastante parrudas, né? claro. E nesse sentido, até a gente fica bastante curioso como que vocês conseguem mensurar
avaliar o êxito dessas ações? Tem algum indicador, alguma ferramenta? Conta um pouquinho mais pra Claro, gente. claro que tem. Na verdade, a gente usa esses indicadores até para fazer uma mensuração dessa efetividade, né, o quão os treinamentos estão surtindo efeito, ou, obviamente, uma mudança de rota, né. Acho que eu sempre brinco assim, o problema não é o problema, a velocidade que se contorna o problema pode se tornar o problema. Então, a leitura desse viés sobre o treinamento é fundamental. E como que a gente vê, né? Então, a gente tem pesquisas hoje na NPS junto aos nossos clientes, o grau de satisfação dos colaboradores efetivamente, e, obviamente, como que isso reverbera em possíveis ou potenciais ações trabalhistas, né? Então, a gente usa esses três eixos fundamentais aí para que a gente possa mensurar a efetividade dos treinamentos ou redirecionar para que o que é realmente importante e que a gente tenha melhor resultado sobre eles. É muito legal falar sobre treinamento, como vocês medem isso, mas uma pergunta com uma curiosidade que como você faz para engajar a alta liderança para participar ativamente dessa agenda do compliance trabalhista na empresa? Como funciona isso na prática, né? Do treinamento, a medição e o engajamento Claro. de toda a alta liderança e dos líderes nessas práticas do compliance trabalhista. Eu sempre brinco assim, né? Não é o que você fala, mas sempre como você fala. Então, ter uma conversa aberta, ter essa proximidade com a alta liderança é fundamental. Então, lá na companhia, eu respondo também ao comitê de auditoria e ao conselho de administração, e é muito grato falar isso, tem uma receptividade muito grande, uma conexão muito grande sobre eles, até pela visão que eles têm dos próprios riscos do negócio, né? Então, tê-los comigo é fundamental. Eu acho que hoje, quando você enxerga os programas de compliance é o pilar número um, né? Suporte da alta administração, como isso pode fazer toda a diferença, né? Então, lá eu consigo ter isso e esse approach junto com eles é fundamental. Eu acho que o grande desafio aqui, quando você vai buscar alta gestão, é você mostrar o que realmente é um risco, né? E poder contextualizar e, sobretudo, poder tangibilizar isso para que eles tenham a devida sensibilização. Então, esse é o meio que a gente utiliza para que tenhamos todos juntos. Acho que o ponto é ouvir o top-down, né? Sabe, eu acho que é... E isso, eu acho que seria interessante a gente falar em casos práticos, né? Você pudesse mostrar Exato. esses casos práticos e lições aprendidas Hum. em tudo isso. Vanessa, o que você acha de pedir para o Gesimar se ele pode compartilhar algum exemplo, sem nomes, mas de situações críticas identificadas aí por auditoria, denúncia interna, que tenha gerado aprendizados relevantes Claro. na área de compliance? Claro, sem nomes. Sem nomes. Não, com Toda a certeza, com confidencialidade. certeza. Eu acho que o grande ponto é você não subestimar o problema. Então, seja uma denúncia, seja um problema efetivo, é o como você é efetivo em um processo de avaliação usando a devida metodologia para que você faça realmente a devida apuração. Que é algo que aparece simplista no primeiro olhar pode gerar um problema ou pode desencadear um problema muito maior. Então, qual que é a lição aprendida efetivamente? É de não subestimar, é de tratar as coisas com devido apreço e com devido zelo profissional. Essa é uma coisa que eu levo na minha conduta profissional e junto com a equipe, sobretudo, né? O quão efetivamente a gente exerce esse zelo em prol da companhia, em prol de agregar valor sobre aquilo que a gente se destina a fazer, né? Então, acho que esse é o grande aprendizado, é olhar as coisas de uma forma objetiva, independente e, obviamente, poder fazer apreciação e realmente trabalhar na causa raiz, né? Acho que esse é o grande ponto para que os problemas não se repitam. Se você não é efetivo na causa raiz, sempre vai ter mais problemas da mesma magnitude. É mais do mesmo, né? Exato. E os treinamentos acabam, como você bem colocou, ficando obsoletos e a empresa tem que se reinventar todo o Exato. tempo para poder abarcar Sim, esse sim. assunto sem fim, Sem dúvida. né? Que são os riscos. Sem dúvida, sem dúvida. E, Geismar, quais tipos de infrações trabalhistas são mais negligenciadas na sua empresa? Para mim, é ter uma visão viciada sobre os problemas, né? Então, de novo, você não levar a cabo o que efetivamente aconteceu e fazer visões superficiais, né? E aquilo, obviamente, vocês conhecem mais que eu da justiça trabalhista, tem-se a virar um passivo que cada vez mais vai aumentar mais. Então, financeiramente, isso é um risco muito grande. Então, é enxergar o problema com o devido peso e olhar e dar a tratativa, né? Ser objetivo. Isso é fundamental para que a gente consiga ser efetivo e não gerar mais problemas e riscos para a organização como um todo.
Sem dúvida. É. Bom, muito bom. E acho que até falando um pouquinho das agendas de ESG, né, doutor Fábio? A gente tem essa curiosidade bastante forte, porque é um tema que muito se fala Uhum, e nem todos têm a oportunidade de dar um mergulho nessas frentes de trabalho e entender o porquê que ela é tão próxima ao uhum, compliance e porque uhum. ela é uma preocupação real. Sem dúvida. Então, nós gostaríamos que você nos contasse um pouquinho como isso aparece na prática Uhum. dentro da GPS, a agenda ESG, e dentro dos temas de compliance. Claro. É uma agenda real e de quase que diária, né? Então, quando a gente fala de relatório de sustentabilidade, hoje a grande vitrine para as companhias é mostrar todas as ações que elas estão empenhando, né, na adoção do ESG e, sobretudo, o quão isso é efetivo para nós. Vou explicar. Na verdade, a gente tem trabalhado há muitos anos já, que obviamente a partir do ano que vem existe a regulamentação aí, vocês já sabem, para ter um disclosure efetivo, né? Então, Sim. de novo, a gente tem um trabalho muito árduo sobre o mapeamento, a identificação e a acurácia desses dados, efetivamente, que vão estar no relatório, e, obviamente, o quão isso pode impactar ou não o pilar social, né? Então, a gente tem trabalhado muito uma agenda, de novo, em conjunto com o time de ESG do grupo, para que a gente possa, de novo, trabalhar em ações construtivas e possa, obviamente, melhorar cada vez mais. Bom, Bom, parabéns. Obrigado. e, Gesimar, você acredita que o mercado está exigindo mais transparência das empresas em temas como igualdade salarial, né, esses temas bem inclusão e combate ao assédio, né, são temas que estão periclitantes aí em voga nas empresas, né, Sim. essa questão da igualdade salarial, inclusão e combate ao assédio. Como você tem visto essa questão do mercado? Se o mercado exige mais transparência das empresas em relação a esses temas? De fato, eu acho que o mercado não exige, eu tenho certeza que ele faz isso, e obviamente por quê, né? Na verdade, existe, não só do nosso lado, mas de todos os lados, uma preocupação evidente com a reputação, né? Então, todos esses temas, eles vão impactar drasticamente a reputação das companhias, né? Então, nós, do nosso lado, a gente tem uma preocupação muito grande com todos esses temas e, sobretudo, quais os esforços que a gente tem feito para você. Não existe um risco zero ou que isso não vai acontecer na organização. Existe sim, qual que é a nossa tomada de ação e quais ações a gente tem diariamente para combater isso. Isso eu acho que é muito importante e relevante que a gente faça, até em função de toda a sociedade que a gente vive. Falar que não existe é uma mentira, isso não vai acontecer. O que a gente tem do nosso lado, efetivamente, são ações contundentes para que a gente minimize cada vez mais, seja por treinamento, seja por alianças estratégicas dentro da companhia, e seja pela liberdade de expressão, né? A gente tem muito ativo o próprio canal de ética do grupo, que as pessoas podem se manifestar, podem deixar algum tipo de preocupação que elas têm que fere ou pode ferir, obviamente, a conduta esperada dos nossos colaboradores. Muito legal. Gesimar, e agora olhando, fazendo um pouco de futurologia, premonição e previsões. Vamos falar um pouco aí do futuro aí do compliance trabalhista em geral. Olhando para frente aí, quais são as principais tendências, os desafios do combate trabalhista nos próximos anos? O que você acredita que vem pela frente aí nos próximos anos? Eu acho que com o advento da NR, ela vai dar uma visibilidade muito maior sobre uns temas que talvez não eram tão robustos no passado, né? Então, acho que isso é fundamental para que a gente possa enxergar e dar luz a esses temas, né? E vejo também uma preocupação evidente das companhias, principalmente, de novo, em termos de reputação, mas sobretudo financeiros, né? Então, acho que a adoção sistemática de controles e, obviamente, de tratamento de causas raiz, isso para mim é o que mais norteia o futuro aí, no sentido de você ser efetivo. Acho que a palavra nos negócios é o como eu sou efetivo sobre algum tema e, sobretudo, o quanto que isso reverbera nas minhas ações que gera efetividade para o negócio. Na verdade, a gente está falando de reputação e está falando de risco financeiro para a companhia como um todo. Não, é seríssimo. Então, realmente, e a gente acompanhando, né, o tema de compliance, como ele vem
crescendo, tomando um corpo junto com a ESG e te ouvindo e com a sua experiência, nossa, a conversa tem sido riquíssima. E para nós, como operadores do direito, né, o compliance dentro do nosso guarda-chuva também, e tantas ações que a gente possa tomar e que são tão simples, né? Eu acho que Sim. o pontapé inicial aqui fica como a lição para que a gente possa efetivamente mitigar os riscos e ter uma saúde não só física, mas mental, instaurada como cultura organizacional. Total. E assim, como uma outra pergunta, e até mesmo curiosidade, quais seriam os seus conselhos para quem gostaria de implementar uma área de compliance e governança corporativa dentro de uma organização? Tá bom. Eu vou usar um pouco do meu mineirês, né? Sim. Eu acho que tem uma expressão que é muito bacana que chama um cotô. E Oncodonto. isso quer dizer assim, você contextualizar o seu negócio, você saber evidentemente o que é importante para esse negócio é a premissa número um. Moncotô é onde eu tô. Onde eu tô. Exatamente. Eu ia complementar. Oncodonto. Quando você tem essa perspectiva, você vai ser muito mais abrangente sobre a perspectiva de dimensão do teu negócio, de dimensão da legislação, de dimensão dos agentes que corroboram para o seu negócio como um todo, né? Então, essa premissa, para mim, ela é fundamental. E, obviamente, ter a perspectiva de trabalhar em conjunto, né? Porque, de novo, ninguém faz nada sozinho. Então, você ter, obviamente, essa proximidade, essa agenda colaborativa e, obviamente, a adoção de vários fóruns ou comitês vai ser fundamental para que você possa implementar isso de uma forma efetiva. E, de novo, trabalhar no simples, né? Então, você ter uma visão objetiva e rápida de quick wins, ou seja, o que eu posso fazer rapidamente que já gera um resultado, é muito melhor que, às vezes, você desenhar uma coisa extremamente robusta e que vai tangenciar, vai demorar muito para fazer e, às vezes, pode você se frustrar ou cair em descrédito porque não atendeu a sua expectativa, né? Então, ter, de novo, os pés no chão, para mim, é fundamental e saber onde eu estou é crucial para o nosso negócio. Pegando a expressão um contor, isso serve então para qualquer tipo de organização, seja ela pequena, média ou grande empresa, é possível ela implementar um compliance trabalhista, né? Fazendo simples ali ele consegue implementar práticas ali do compliance trabalhista para o tamanho e para o dimensionamento do negócio, é isso? É exatamente. Eu acho que a dimensão aqui vai pouco importar, porque independente do tamanho, a gente está falando de relações trabalhistas, né? Sejam duas pessoas. Acho que minimamente, aí de novo, você ter o contexto, a dimensão disso e, obviamente, ajustar, obviamente, o seu nível de esforço para aquele contexto, para aquela dimensão, para que minimamente você tenha, de novo, baseado nesse invólucro que eu falei na primeira pergunta, que é invólucro legal e regulamentar, para que você possa exercer a atividade e, obviamente, de novo, minimizar esses riscos. Gismar, passou muito rápido aqui, a Com gente tinha certeza. algumas outras perguntas para fazer. A gente queria agradecer, Vanessa, Gismar, muito obrigado pela rica conversa, pelos seus ensinamentos, pelos seus insights aí, trazendo para quem nos está vendo e ouvindo. Foi um prazer te ouvir, muito obrigado, e a gente com certeza vai te esperar numa próxima oportunidade. Eu que agradeço de novo o espaço, né? Acho que isso é fundamental até para que a gente possa doutrinar a sociedade como um todo na perspectiva de gestão de riscos, gestão de compliance, que isso é uma onda que é efetiva e não volta atrás mais. Exato. E, de novo, parabenizar o escritório pela oportunidade e o quão efetivamente vocês estão sendo junto aos clientes aí, mostrando todo esse suporte. De novo, obrigado. Obrigado. A honra é nossa. E vocês conferem esse episódio nas nossas redes sociais, @Pellegrini Monteiro. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima.